Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, em quinto lugar no Brasileirão 2017. Cruzeiro que venceu o Fluminense nesse domingo por 3-1 no Campeonato Brasileiro. Vitória de virada, o Fluminense abriu o placar, né, com o atacante Pedro, mas o Cruzeiro com Lucas Romero marcando o gol de empate, Diogo Barbosa virando e Thiago Neves consolidando a virada, né, venceu, chegou aos 54 pontos, cristalizou-se no quinto lugar, vai agora secando o Santos, que nesse momento enfrenta a Chapecoense, 1-0 para a Chapecoense, segundo tempo acabou de começar na segunda-feira, né, campeã, e a gente vai acompanhando esse jogo aqui, porque importa muito para o Cruzeiro, não é disputa pela vaga no G4, que o Cruzeiro já está na Libertadores, na fase de grupos, mas o Cruzeiro vai mirando aí uma premiação melhor no Campeonato Brasileiro, não tem mais chance de título após a última rodada e a vitória do Corinthians, então o Cruzeiro mira agora Grêmio, Palmeiras, Santos, para poder conseguir, quem sabe, a segunda colocação, uma premiação maior, e o tropeço do Santos agora vai deixando o Santos a apenas 2 pontos do Cruzeiro, e o Cruzeiro vai poder na próxima rodada assumir o quarto lugar. Caso vença o Avaí na quarta-feira, o Santos só enfrenta o Bahia na quinta-feira e secar o Santos mais uma vez, claro, se o resultado permanecer assim lá em Chapecó. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção do nosso programa, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem. Colocou a hashtag RádioGDG, vai aparecer aqui pra gente o seu recado e você ajuda a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Né? A gente está aqui também estruturando as enquetes para participação da nossa audiência hoje. E a outra forma de participação é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente subiu aqui o postzinho divulgando a rádio de hoje, o nosso programa. Você deixa o seu recado logo abaixo, também interage e ajuda a gente no debate de hoje a pensar essa semana do Cruzeiro e, claro, já projetando 2018. O Cruzeiro em ritmo de feiras venceu o Fluminense, vai buscando aí uma posição melhor no campeonato, mas nesse domingo deu uma sensação aí de que acordou um pouquinho para a vida e de que pode ter um final de ano mais vitorioso e até brigar por esse vice-campeonato, porque venceu o Fluminense com muita autoridade, ao menos foi essa a minha impressão. Quero saber também se é a opinião do Lucas Junqueira, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Boa noite, Lucas. Boa noite, João, boa noite para a nossa audiência. João, acho que o segundo tempo deu uma animada, né? O primeiro tempo da partida ontem a gente vai detalhar agora ao longo do programa, mas o primeiro tempo foi preocupante, né? Uma carinha bem de fim de festa mesmo, Murilo principalmente muito desatento, não só no lance do primeiro gol, mas ele também errou um passe que quase entregou um outro gol para o Fluminense. Então o que a gente pôde ver foi um Cruzeiro muito diferente no primeiro e no segundo tempo. Acho que o Mano deve ter dado uma chacoalhada na turma aí na volta do intervalo, mas o que a gente espera ver pelo menos aí nesses 4 jogos que faltam é o Cruzeiro do segundo tempo, né? Vale destacar também ontem a partida do Romero, que na minha visão desde o início do jogo, né, João, era um dos que estavam ligados, assim, querendo o jogo, e destacando também negativamente mais uma péssima partida do Sobis. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas acho que o ponto é entender o que o Sobis está querendo da carreira dele ou não. Para mim ele eu acho um baita jogador, mas tá o retrato do desânimo, da falta de vontade, isso já tem alguns meses, né? Enfim, a gente vai discutir isso aí ao longo do programa, discutir também a situação do Diogo Barbosa, que foi para os microfones ontem, hoje chegou uma proposta oficial do Palmeiras. Enfim, férias chegando aí, João, mas a gente tem muita coisa bacana para falar, né? Não, com certeza, Lucas. E de fato, né, você faz um resumo aí muito bacana de como o noticiário do Cruzeiro foi agitado nesse domingo, né? A gente tem tido aí, desde a final da Copa do Brasil, desde a conquista do pentacampeonato,
Um Cruzeiro, né, teve o processo político todo turbulento, é verdade, né, a vitória do Wagner Pires na eleição presidencial, depois a eleição na presidência do Conselho, vencida pelo Zezé Perrella também, mas candidato único. Mas os jogadores estavam ali no marasmo muito grande, sem grandes declarações. O Diogo Barbosa rompeu com esse momento, né, falando sobre a renovação de contrato, sobre o incômodo, né, em não ter definido ainda a sua situação para 2018, né, mostrando até no discurso uma vontade de permanecer, mas o Palmeiras hoje consolidou aí a proposta oficial pela contratação dele. O Cruzeiro tem aí que responder, né, no prazo até 31 de dezembro ao BMG, inclusive aí agora já não é mais só viabilizar o pagamento de 25%, mas também atender aí as demandas do BMG, ter, né, algo que gera o Cruzeiro obrigação ou de cobrir ou de liberar o jogador, enfim. A gente vai tendo aí notícias sobre essa negociação com o Diogo Barbosa e ficou muito claro aí na declaração do jogador aí a insatisfação dele com a demora para resolver essa questão no clube. Mas independente disso, né, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do jogo, acho que a gente pode focar agora no jogo. Eu concordo muito com você, Lucas, nessa perspectiva de que o Cruzeiro estava desligado no primeiro tempo, o Cruzeiro meio que achou o empate, né, num chute do Lucas Romero ali, a felicidade da bola bater no Henrique e enganar o Diego Cavalieri. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou mais ligado, parecia que a virada ia vir, mas tem a expulsão do Marlon, né, a expulsão justa do zagueiro do Fluminense, e no lance seguinte o Cruzeiro já conseguiu fazer o segundo gol, teve oportunidades de ampliar, a mais clara delas com o Rafael Sobis, né, perdendo um gol muito claro, né, um gol imperdível, né, e o Rafael Sobis foi lá e desperdiçou, né, essa chance contra o Diego Cavalieri. Me parece, né, nesse lance do Sobis, acho que o Sobis durante a partida, né, nos outros lances, não me pareceu abaixo dos companheiros. É a mesma toada de sempre, mas na hora de decidir os jogos, o Sobis tem pecado demais, né? E aí parece até displicência, né? A gente vê o Sobis naquela jogada partindo, né, ainda do campo de defesa, livre, chegando muito livre à frente do Diego Cavalieri, e aí parece que finaliza de qualquer jeito, né? E ali facilitando um pouco a defesa do Diego Cavalieri, muito mérito do Cavalieri também, né, que não tinha muito o que fazer ali, além de deixar a perna e torcer para a bola bater na perna dele, e o Sobis fez exatamente isso. Mas parece um pouco isso, Lucas. A minha impressão, por exemplo, né, em relação ao Sobis, num lance como esse, em outros momentos, é displicência, né? O Sobis, né, correu hoje o vídeo dele brincando com o Robinho na comemoração do gol, ele já brincou com o Raniel também, né, há pouco tempo atrás, num vídeo da TV Cruzeiro. Parece muito à vontade, muito confortável, né, com o grupo, não parece ser questões de estar desanimado com isso ou nada do tipo, mas muito displicente em campo tem sido o Sobis, né, nesses últimos tempos, não é, não, Lucas? João, eu assim, o Sobis, eu brinco que eu tenho uma seleta lista de jogadores que eu sempre queria que tivessem jogado no Cruzeiro ou que ainda joguem, né, e o Sobis sempre teve, assim, só que acho que no todo, João, desde quando ele chegou, ele nunca foi o Sobis que todo mundo esperava que ele fosse. Ano passado, pelo menos quando fez ali a dupla com o Ávila, né, a gente lembra daquele jogo no Independência que ele fez 3 gols contra o Internacional. Então, assim, ano passado ele ainda deu mais mostras de que estava afim. Esse ano começou muito bem, né, não lembro exatamente o time, mas o Cruzeiro começou a fazer um amistoso, ele fez 4 gols no amistoso. Depois, na Copa do Brasil, todos os gols que ele fez foram aí entre as 3 primeiras fases, né, classificatórias, mas não sei, o Sobis ali, principalmente do meio do ano pra frente, ele parece que cansou, né, assim, e como você disse, eu não acho que é um problema de grupo, não acho que é um problema de estar desanimado do Cruzeiro, de estar tentando cavar uma transferência, acho que não tem nada disso. Eu acho que o ponto do Sobis hoje é uma avaliação muito mais se ele quer continuar sendo jogador de futebol ou não, né, assim, um pouquinho, obviamente não estou comparando futebol nem nada, mas um pouquinho como o Dagoberto estava ali mais no final da carreira dele. Ele está nos Estados Unidos, né, ainda está jogando, mas você via que o jogador já não tinha mais aquele ânimo para jogar. Não acho que a questão do Sobis, ele tá tirando o pé ou não tá correndo, eu acho que não tem isso, assim, ele até tem uma entreguinha assim durante o jogo, mas é um cara que realmente está longe do que a gente sabe que ele pode entregar e aparentemente ele está com o desânimo de jogar a bola mesmo, né? A gente pega aí ele e o Thiago Neves, que fizeram
uma boa dupla lá no Fluminense. Thiago Neves é o jogador mais decisivo do Cruzeiro, está envolvido aí, sei lá, acho que em 30% ou 35% de todos os gols do Cruzeiro no ano. E o Sobis, pelo contrário, apesar de ser artilheiro do Cruzeiro no ano, é um cara que parece que não está mais afim. Enfim, isso é algo para a direção ver. Antes, quando eu fiquei sabendo da proposta que não foi bem proposta, né, João, nessa especulação do Querétaro e do México para levar o Sobis, eu não queria que ele fosse, mas dada a situação financeira do Cruzeiro, as dívidas no exterior e o futebol que o Sobis tem apresentado nos últimos meses, aí fica difícil a gente defender a não venda dele, né, João? Sim, Lucas, e acho que mais que isso, né, eu penso parecido com você, né, em relação ao caso do Sobis, né, questão financeira. Eu gostaria que o Sobis permanecesse para a próxima temporada. Acho que na coletiva, né, o Mano comentou a respeito da situação do Sobis, né, e destacou questão física, lesão, ele estava com alguns curativos no joelho, mas o gol que ele perdeu não tem muito a ver com condição física, né, ali foi uma falha técnica. Inclusive o Sobis chegou o tempo inteiro para a conclusão da jogada, né? Ele teve muita liberdade ali para poder fazer a construção da jogada. Então, me parece que essa definição, ela, sobre o futuro do Sobis, passa também pela questão financeira, né? O Sobis, hoje, eu acho que ele entrega para ser um jogador do elenco do Cruzeiro, né? Eu não sou daqueles que acham que o Sobis está tão abaixo. Eu acho que ele compromete na condição de centroavante, muitas vezes. Mas, né, o time carece de um jogador goleador que consiga fazer o que o Sassá fazia, por exemplo. Acho que os dois melhores momentos do Sobis no Cruzeiro foram justamente quando ele fez dupla com o Ávila e esse ano jogando com o Sassá, né, por um curto período de tempo. O Sobis também apresentou uma dinâmica um pouquinho mais interessante. Mas é muito caro, né? O Sobis é um jogador muito caro para entregar o que ele tem entregue. E aí, né, uma possível transferência para o Querétaro, né, o Itamir Machado hoje deu uma entrevista dizendo que ainda tem a expectativa da proposta chegar oficialmente essa semana. O Querétaro está em época de eleição, está definindo também a diretoria e os alvos para o próximo ano, mas a expectativa do Cruzeiro passa também por essa proposta, justamente por reconhecer que o Sobis, né, ele ocupa um espaço no elenco do Cruzeiro em termos de investimento, né, que ele não tem entregue o suficiente para isso. O João Lapa está aqui participando com a gente, dizendo que o Diogo Barbosa, ele acha que o Diogo Barbosa já está acertado com o Palmeiras e fez aquilo ontem só para jogar a torcida contra a diretoria do Cruzeiro. Ele achou estranha a atitude dele e se ele tivesse vontade mesmo de continuar, já deveria ter conversado com a diretoria. O Paulo Santos está dizendo que está acontecendo com a base do Cruzeiro. Perdemos em quase todas as categorias para o rival, né, no campeonato estadual. A final do Sub-14, né, a última categoria a ser disputada, foi disputada no sábado, né? A gente vai até dar um informe na fase final, na parte final do programa, mas o Cruzeiro foi derrotado na Toca 1 por 3-0, né, para o Atlético Paranaense na final do Campeonato Mineiro Sub-14. Mas esse mesmo time ganhou a Copa da Dazinho estadual e a nacional sobre o Atlético Mineiro. O time júnior não se classificou para a final do Campeonato Mineiro, mas porque jogou o Campeonato Mineiro com o time reserva, porque estava na Copa do Brasil Sub-20, era a prioridade do Cruzeiro, né, na Copa do Brasil Sub-20, e foi campeão da competição. Inclusive, nessa semana tem Supercopa Sub-20, né, valendo vaga na Libertadores, e o time júnior do Cruzeiro está disputando também, né? Então a gente teve, né, o juvenil na reta final do Campeonato Mineiro, estava disputando quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, acabou tendo que atuar com um time misto também nas finais contra o Atlético Mineiro da categoria. Todas as categorias, à exceção do Sub-15, né, acabaram sendo comprometidas na decisão do Campeonato Estadual pelo calendário nacional da categoria de base. Competições que o Cruzeiro foi mais longe que o Atlético Mineiro, por exemplo. Então, quando a gente foca muito no resultado e às vezes até não teve acesso à informação sobre como esses resultados foram sendo construídos, sobre que tipo de desempenho o Cruzeiro colocou em cada competição, por exemplo, essa tantas de vezes com time misto e time reserva, né, no campeonato estadual, a gente acaba não percebendo. Mas o mais importante da base não é resultado também, é revelar jogador, né, e a gente tem a expectativa aí de que esses grupos, né, da base possam revelar jogador no futuro para o Cruzeiro também. Eu quero comentar agora, Lucas, essa fala do João, né, sobre o Diogo Barbosa. Eu não acho que a fala dele sugere que ele está acertado com o Palmeiras, não, né? E dentro do que o João falou, ele já deveria ter conversado com a diretoria, né? O Itamir Machado disse na sequência, a gente já tem uma reunião marcada com ele, né?
Ou seja, se o Diogo buscou essa reunião, ou se foi a diretoria do Cruzeiro que buscou essa reunião, isso aí é o de menos, né? A questão é que a diretoria marcou a reunião. E essa reunião, teoricamente, a gente não tem muito mais informação sobre isso, ia acontecer hoje, né? No momento em que a proposta oficial do Palmeiras chegou. Ele pode ter um acerto salarial com o Palmeiras já negociado, né? Os bastidores de futebol são repletos disso, mas o Palmeiras entrou de fato na negociação agora, né, com essa proposta oficial. Né? Eu não vejo no Diogo, né, nas entrevistas dele, nas falas dele, vontade de sair, não. Eu acho que ele afirmou bem claramente que por ele fica, né? Acho que ele gosta do grupo, gosta de estar em Belo Horizonte, né? A gente percebe claramente que o Hudson, né, um dos principais amigos dele no grupo, e o Hudson pode estar saindo também. A negociação com o São Paulo é outra negociação complicada, mas em relação ao Diogo, Lucas, não me parece que tem nada definido. E é um incômodo natural aí de uma situação que tem sido protelada, né? Hoje já é dia 13 de novembro, e ele já sabe que dia 31 de dezembro as coisas vão se definir. E aí, muito próximo o término da prioridade do Cruzeiro, e ele fica aí também preocupado, me parece de forma legítima também um pouco, né, Lucas? João, agora a gente tem uma proposta de fato, né? Antes era apenas na coisa da especulação. Eu concordo com você, acho que o Cruzeiro também foi muito importante para a carreira do Diogo, né? Assim como a gente tem uma gratidão grande pelo atleta, pelo ano dele aqui, sem dúvida alguma ajudou demais o Cruzeiro e é um dos melhores laterais com certeza em atuação aqui no país, mas o Cruzeiro também foi importante para ele, né? O Diogo é um cara que já tinha passado aí pelo Goiás, já tinha passado pelo Curitiba, não tinha vingado em lugar nenhum. Ano passado fez uma temporada muito boa pelo Botafogo, mas acho que ele ficou lesionado um tempo. O lateral esquerdo mesmo do Botafogo foi o Vitor Luiz durante a maior parte do campeonato, então o Diogo acabou assumindo ali ficando no meio campo, talvez a posição que o Mano diz que quer testá-lo, né, em breve, colocando o Brian na lateral, enfim. O Diogo é um jogador importante, mas o Cruzeiro também foi muito importante para ele. E querendo ou não, o Cruzeiro já está na fase de grupo da Libertadores também, ou seja, a chance do Diogo aparecer, o Tite elogiou o Diogo aqui no Cruzeiro, então eu não vejo, sinceramente, motivos, a não ser, obviamente, questões salariais que tirariam o Diogo daqui hoje. Cara, agora sobre a declaração que ele deu na saída do campo, isso pode ser várias coisas, né? Eu também não acho que ele esteja vendido ou já esteja acertado com o Palmeiras. Ele sabe que né, assim, ao falar esse tipo de coisa, a repercussão que teria, então ele sabe que a torcida ficaria do lado dele para colocar uma pressão na diretoria do Cruzeiro, mas sei lá, eu não, assim, até onde a gente sabe, né, eu não vejo que a diretoria do Cruzeiro tá adiando propositalmente, ou tá cozinhando o caso, não tá pensando no jogador, muito pelo contrário, a gente sabe que é um valor alto, então acho que o Cruzeiro está tentando ver a melhor forma de negociar, né, com Coimbra/BMG sobre a permanência do Diogo, ou cedendo o direito de outros atletas, ou, sei lá, levantando algum patrocinador, alguém que queira investir nessa compra do atleta, enfim. Não vejo aí com olhares negativos de que o Cruzeiro está enrolando o Diogo Barbosa, não. É uma entrevista que a gente sabe que sempre levanta discussão, mas se a diretoria agir rápido e aí no meio dessa semana já comentar que já tem um acerto verbal que seja e que o Diogo vai ficar, eu acho que isso aí acaba e não vai render mais não. Tomara que ele continue, né, João? A gente tá vendo aí também o Cruzeiro, né, algumas notícias relacionando o Thiago Carleto, que é um lateral esquerdo do Curitiba, que fica livre agora no fim do ano para vir para o Cruzeiro para o ano que vem. Então acho que talvez isso até possa alimentar um pouquinho, né? É o Brian que está saindo, será que já estão conversando com o Carleto com medo aí do Diogo Barbosa ir embora? Enfim, eu acho que o Diogo fica, acho que é uma questão que essa semana a gente já deve ter novidades e espero que ele fique para o ano que vem, que é um jogador muito importante para a gente. E foi o que ele fez questão de destacar na entrevista, né? Que foi um jogador regular ao longo do ano, um dos destaques da equipe, e que ele gostaria de ter um tratamento diferente. Mas eu tô contigo, Lucas, eu acho que essa demora passa justamente pela questão de viabilizar a forma de aquisição dos direitos do Lucas, né? Do Diogo Barbosa, melhor dizendo. O Cruzeiro tem aí a possibilidade de negociar outros jogadores, né, para poder fazer o dinheiro necessário, né, negociar percentual de jogadores, inclusive, não necessariamente
né, a saída de alguns atletas para que o Diogo fique. Mas, por exemplo, a gente falou muito na semana passada sobre a permanência do Hudson, né, e sobre a questão financeira, dizendo, olha, talvez o Hudson seja melhor ir embora mesmo, né, condições financeiras do clube e pelo tanto que o São Paulo está pedindo nele, né, ainda que o Cruzeiro tenha negociado né, o Edmar foi negociado definitivamente aí com o São Paulo, um valor baixo, né, cerca de R$300 mil, mas o Hudson, a pedida de R$5 milhões, não dá nem para dizer, dá um descontinho aí, mas o Itaí falou isso hoje também, né, na entrevista Super Esportes, ele disse que o valor do Edmar era R$600 mil, o Cruzeiro deu um desconto, né, e espera que o São Paulo tenha uma postura semelhante em relação ao Hudson, embora o São Paulo tenha se mostrado um pouco mais intransigente quanto a isso. Vamos às nossas enquetes aqui do programa de hoje. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Flamengo na última quarta-feira? O Cruzeiro foi derrotado pelo Flamengo na quarta-feira no estádio Luso Brasileiro, né, apelidado atualmente de Ilha do Urubu, com o mando do Flamengo. Né, a gente tem a torcida bastante satisfeita com essa derrota do Cruzeiro, 54% dando nota 0. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Fluminense? 55% dando nota 4. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 65% nota 7. Aí mais bem avaliado. Quem foi o melhor jogador contra o Fluminense? Thiago Neves disparado aqui com 74%, né? De fato, o Thiago Neves foi muito bem, o Thiago Neves foi muito decisivo. O Thiago Neves é o principal destaque do Cruzeiro, por exemplo, na premiação da Bola de Prata da Placar. Vai liderando a premiação, né, de melhor meia do campeonato, sondando ali um pouco, inclusive, a bola de ouro de craque do campeonato, no campeonato em que o Cruzeiro não decolou, né? O Cruzeiro fica aqui preso ao 5º lugar, tá na briga ainda pelo vice-campeonato, né? Vai secando o Santos, 21 minutos do segundo tempo, a Chapecoense segue vencendo o Santos por 1-0. Caso o Santos empate, o Santos já pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro na próxima rodada, não precisa nem perder. Vai depender, claro, do resultado do Santos também contra o Bahia na quinta-feira. E, claro, Cruzeiro e Avaí que se enfrentam na quarta-feira, às 19h30, no Mineirão. Mas acho que é legal a gente estar falando tanto de negociação, das saídas do Diogo, fez a crítica aos Sobis, mas acho que é interessante a gente destacar agora, né, um pouco do papel do Thiago Neves, né, Lucas? Acho que o Thiago, alguns têm enfatizado aí, e a Chapecoense acaba de ampliar o marcador, né, em Chapecó, 2-0, então o Cruzeiro vai, né, aproveitando esse embalo aí da Chapecoense, né, que vai chegando ao 13º lugar com essa vitória, para poder mirar o Santos, colocar o Santos na alça de mira aí e alcançar a 4ª colocação na próxima rodada. Enfim, retomando, acho que é justo a gente dar esse destaque ao Thiago Neves, né, o principal jogador do Cruzeiro na temporada e, sem dúvida, um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje, né, Lucas? Sem dúvida, João. Antes só de falar sobre o Thiago Neves, o Messington Paulista sempre ajudando a gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Cara, sobre o Thiago Neves, é impressionante a diferença que ele fez pro Cruzeiro esse ano. Se tem uma contratação que foi bem acertada, foi essa. A gente lembra ali no inicinho, ele chegou a ser muito vaiado, se não me engano, até contra a Chapecoense no Mineirão. E ele começou a dúvida, né? Será que ele está trazendo mais um bonde? Será que esse jogador é diferenciado? Enfim, cara, não tem palavras para descrever o Thiago Neves esse ano no Cruzeiro. Ele está bem perto da meta dele de assistência, né, João? Acho que, se não me engano, faltam uma assistência ou duas para ele chegar na meta que ele colocou, e já tendo chegado com a temporada, tendo sido iniciado aqui. Então, assim, o Cruzeiro hoje, sem o Thiago Neves, perde muito, né? O que eu penso pro ano que vem, para a Libertadores, espero que a diretoria consiga manter também, é Thiago Neves e o Arrascaeta, que para mim são jogadores-chave aí para a gente conseguir fazer uma boa campanha, né, no ano que vem. E eu queria destacar também, João, sobre o Thiago Neves, a parte de grupo dele, né? É um cara que você vê que tá sempre brincando, tá sempre sendo lembrado pelos companheiros, é um cara que gol de zagueiro, gol gol do Digão ele comemora, gol do Manuel ele comemora junto, do Arrascaeta, do Robinho, enfim, você vê que é um cara que tá bem turmado com o grupo inteiro e é um líder, né, assim, mais um líder que é importante a gente ter. Acho que o Cruzeiro acertou a mão mesmo no Thiago Neves e, cara, pra mim é uma aposta gigante pra Libertadores e acho que ele vai estar super motivado pra tentar ganhar esse campeonato. Até porque ele teve o vice-campeonato lá com o Fluminense, então agora acho que ele vai querer entrar pra
resolver e colocar esse título aí, né, João? A gente vê a trajetória do Grêmio esse ano, né? Alguns atletas, e o próprio Renato Gaúcho, que lembra 2008, nas coletivas, quando ele perdeu a final da Libertadores com o Thiago Neves pelo Fluminense. O Léo Moura, né, ele destaca muito nas coletivas dele que ele nunca conseguiu uma semifinal de Libertadores sequer no tempo todo que ele teve no Flamengo, e o quanto ele deseja encerrar a carreira, né, na fase final da carreira, ter o título da Libertadores pelo Grêmio, né? O Cruzeiro vai ter muita gente para contar esse tipo de história também, né? O Fábio, né, que está em busca desse título há muito tempo, o Henrique, né, que não tinha ido para o Santos ainda, né, quando o Santos ganhou a Libertadores de 2011. Então a gente tem também muita gente desejosa desse título aqui. O Thiago Neves, sem dúvida, vai ser um dos mais motivados nessa campanha. A gente está diante das especulações aqui, comentando aqui também a enquete, que qual desses jogadores não pode sair do Cruzeiro. O Diogo Barbosa, a liderança absoluta da enquete com 67%, Cabral 14%, Hudson 10% e o Rafael com 9%. E o Jonathan deveria ser titular contra o Avaí. O Jonathan entrou ontem, né, na partida, participou do terceiro gol, deu passe para que o Robinho fizesse a assistência ao Thiago Neves no terceiro gol. Né, o Mano elogiou bastante a movimentação do Jonathan e falou um negócio interessante. Né, a gente está conhecendo o Jonathan ainda. Né, o Jonathan é outro que o Cruzeiro tem que comprar no final do ano. O Jonathan está emprestado ao Cruzeiro pelo CRB, está em fase de avaliação aí. Mas se o Cruzeiro quiser ficar com ele, 600 mil para o CRB no final do ano. Senão o Jonathan volta para Alagoas. Claro, acho que dá para negociar alguma outra composição com o CRB também, eventualmente. Mas o Cruzeiro aí com quase 50 milhões de dívidas na FIFA, né, recentemente, e tendo que resolver a solução até do garoto da base aí, do Jonathan. A galera tá querendo o Jonathan titular, 75%. O Mano falou sobre o Jonathan, né, que não deu para explorar ainda o que o Jonathan tem de melhor, que é o cabeceio, né, e que ele quer ver o Jonathan sendo explorado no segundo pau, onde ele marcou muitos gols pela base do Cruzeiro, né, e quem sabe aí o Jonathan seja um dos que vai conseguir a oportunidade. O Mano tem falado aí já que contra o Avaí pode fazer alguns testes, né, no elenco do Cruzeiro, né, não é nem abrir mão da briga pelo vice-campeonato, mas pelo próprio desgaste dos atletas, pela necessidade aí de fazer um rodízio dos jogadores também, com o campeonato já não valendo tanto para o Cruzeiro, o Mano deve fazer algumas experiências aí. O João Lapa está participando aqui, dizendo que gostou muito da atuação da dupla de volantes ontem, do Lucas Silva e Lucas Romero, né? De fato, deram uma dinâmica muito legal para o meio-campo. Então, Lucas, vou pedir para você falar dos seus charás aí no meio-campo, o que é que você achou da atuação deles ontem, e um pouquinho também da participação do Jonathan, se você acha que ele deve ser titular contra o Avaí nessa quarta-feira. João, vamos lá. Sobre o Jonathan, sem dúvida, né? Aí a gente tem um ponto alto que a gente nunca quer que ninguém se machuque, mas acho que a lesão do Rafael Marques foi importante para isso, né? Então, o Mano não tem muita opção ali, ou é o Jonathan ou é o Sobs. O Sobs também, além da fase ruim, o Mano citou que está, né, voltando de um problema muscular. Então acho que é hora de colocar o Jonathan, é hora de colocar o Galhardo no lugar do Ezequiel Boca Aberta. Acho que o Avaí, a gente está praticamente entregue, né? O Avaí está ali tentando um último suspiro, mas não é um time que ataca pouco, enfim. Acho que está na hora do Cruzeiro, se o Mano quer tirar alguma dúvida para o próximo ano, a hora é agora, né? Então acho que esse jogo contra o Avaí é o jogo ideal para a gente fazer esses testes. E quem sabe, se der no fim do jogo, ainda colocar o Judivan para entrar em campo um pouquinho. Acho que isso é importante também. Sobre os Lucas, cara, acho que os dois jogadores são indiscutíveis, né, a qualidade. Obviamente o Lucas Silva, nessa volta dele para o Cruzeiro, não, na minha visão, né, ele não está entregando tanto que ele entregava quando, né, no campeonatos brasileiros aí, passados, mas é um baita jogador, né, João? Talvez seja por conta de uma falta de ritmo e de sequência que ele não esteja apresentando um futebol exatamente como que ele apresentou aqui antes, mas é um grande jogador. E o Romero sobra raça, né? Tem às vezes até que tomar um pouquinho de cuidado. Acho que em alguns momentos ele exagera um pouquinho na força, é um pouquinho imprudente, né? Então, dependendo do árbitro, dependendo do dia, isso pode ser prejudicial. Mas é um baita jogador, não só pelo gol. Acho que é um cara que, se o jogo for do Campeonato Mineiro, esses jogos agora que o Cruzeiro disputa contra ele mesmo o campeonato, né? Então, na busca aí de uma posição melhor, é um cara que entrega, que dá raça.
E é fundamental a gente ter esse atleta aqui. É uma posição que é disputada, né, João? Talvez, acho que do elenco atual do Cruzeiro, onde é mais difícil de achar uma vaga é ali nos volantes, né? Acho que a gente está muitíssimo bem servido com todas as opções que a gente tem hoje, incluindo o Nonoca, que todas as vezes que entrou, na minha opinião, entrou super bem e é um cara para a gente ficar atento, né? Acho que ele saiu numa lista, me falha agora a memória de onde que saiu, mas que ele é um dos principais jogadores sub-20 do Brasil. Enfim, acho que para volância o Cruzeiro está muito bom e os dois Lucas fizeram uma partida muito boa. A lista da Forfortu, se não me engano, que é dos 100 melhores do mundo, né? O Nonoca está na 71ª posição, algo assim, né? Entre os melhores jovens do mundo, né? A revelação do Cruzeiro presente na lista. O Paulo está querendo saber aqui se o Jonathan deve continuar no profissional, se reforça o Sub-20 na Supercopa. A princípio, vai para o jogo quarta-feira aí, pode ser, inclusive, titular, está disputando essa condição aí com o Rafael Sobis. E o Azul no Branco tá pedindo aqui, o Jonathan, o Messidoro urgente, né, que não dá mais para aguentar Sobis, Elber e Alisson. O Jonathan tem mais chances aí de ser titular, mas o Mano já disse que deve dar mais minutos pro Messidoro nessa reta final do ano também, né? Não sei, ainda não conheço o Messidoro para dizer se ele vai agregar, né, vai elevar o nível ou não. Acho que a gente tem que conhecer um pouco mais o Messidoro para isso, mas o Mano tá dizendo aí em dar mais chances pro Messidoro nas próximas partidas. O Judivan, né, o Mano disse também que o objetivo dele para domingo foi levar o Judivan para sentir a atmosfera do estádio, né? Claro, poderia entrar, né, se fizesse necessário, qualquer coisa do tipo, mas, né, o planejamento é para ele ter alguns minutos na sequência, talvez aí já contra o Avaí. Legal, né? Eu acho que o Mano, ele foi muito esperto, né, depois da derrota para o Flamengo, né, que colocou ali, né, a gente ainda ficava ali temando, fazendo conta, falando em título e tal, mas, né, o Mano dizia, olha, tá longe, não vai dar para chegar, mas não vamos pensar nisso e tal, mas enquanto tinha chance matemática, o Cruzeiro estava ali com força máxima. Depois da derrota para o Flamengo, as chances ficaram virtuais, né, o Cruzeiro passou a depender do Corinthians não ganhar mais nenhum jogo. Quando ganhou do Avaí no sábado, entrou em campo sem ter chance de título, né, já contra o Fluminense. E aí o Mano já estava adiantando, olha, não, vou fazer teste agora, eu vou ver alguns jogadores e tal. Acho que é até legal para convidar a torcida na quarta-feira, né, nessa reta final do ano, ter essa experiência. O Cruzeiro, no Brasileiro de Aspirantes, não está indo muito bem, né, tem usado aí a base do time sub-20, né, um ou outro jogador acima dessa idade, como é o regulamento da competição, inclusive. Mas o Cruzeiro tem aí chances pequenas de classificação, inclusive, para a semifinal do torneio, depois de ter vencido um jogo e ter perdido as duas partidas seguintes. Mas a gente está vendo aí esse discurso de testes, né, do Cruzeiro fazer esses testes nas próximas rodadas. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, Lucas. Cruzeiro e Avaí nessa quarta-feira, às 19h30. Né, o Avaí é o 19º colocado, tem 35 pontos, 8 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 23 gols marcados, é o pior ataque do campeonato e é o pior ataque de longe, né? O pior ataque, né, excluindo o Avaí, é o ataque da Ponte Preta com 32, quase 10 gols a mais, né? O Avaí está longe da média de ter um gol por jogo. 23 gols em 34 jogos, está mais próximo da média de meio gol por jogo do que de um gol por jogo. E sofreu 44. Aí tem defesas piores, né, que a do Avaí, como a defesa do Bahia, aliás, sofreu mesmo tanto, mas o São Paulo tomou 46, a Chapecoense 46, o Fluminense 47, o Curitiba 44, o Vitória 51, o Sport 52, né, o Atlético Goianiense 52 e a Ponte Preta os mesmos 44. Né, nas últimas 3 rodadas, o Avaí perdeu. Né? Além disso, nos últimos 5 jogos aí o Avaí tem 1 vitória e 1 empate. A vitória exatamente no primeiro jogo dessa sequência recente de 5 jogos. Resultado de sequência recente, então, indo do jogo mais recente para o jogo menos recente. Perdeu para o Avaí, perdeu para o Corinthians, aliás, nesse sábado por 1-0 em São Paulo. Foi derrotado pelo Bahia na ressacada por 2-1 na rodada anterior. Perdeu de 4-0 para o Curitiba no Couto Pereira. Antes disso, aí o último empate contra o Grêmio na ressacada, 2-2. Né? O Grêmio atuou, inclusive, com o time reserva. E venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli
por 2-1, resultado aí que praticamente manteve o Avaí vivo, né? Porque se o Avaí tivesse perdido para a Ponte Preta, a Ponte teria 39, o Avaí 32, já estaria 7 pontos para sair da zona. O Avaí tá jogando as últimas cartadas, né? Eu tava lendo outro dia, inclusive, né, por curiosidade, o texto do blogueiro do Avaí, né, na ESPN, logo depois da derrota pro Bahia, e aí tinha a perspectiva de enfrentar Corinthians e Cruzeiro. E ele já jogando a toalha, dizendo, olha, com Corinthians e Cruzeiro pela frente, o Avaí vai ver os adversários se distanciarem e não muito confiante. Me parece, Lucas, que mesmo que seja um momento de testes, o Cruzeiro tem que aproveitar essa fase do Avaí, esse desespero do Avaí, né, um adversário que vai ter dificuldade. O Fluminense foi um pouco isso. Né, o Cruzeiro não é um time de criar muitos espaços, né, o Cruzeiro joga muito no erro do adversário, mas o Fluminense não conseguia ontem, né, neutralizar a marcação, porque era desorganizado mesmo, assim, uma marcação muitas vezes infantil. Acho que o Cruzeiro vai ter um pouco desse tipo de chance de espaço contra o Avaí também, né, Lu? Certamente, João, o time do Avaí com todo respeito ao Avaí, mas é fraquíssimo, né, não à toa está ocupando a posição que está hoje. O lado perigoso é o que você disse, vem para uma cartada final, então ele sabe que é uma derrota para o Cruzeiro praticamente, eu não sei se matematicamente já rebaixa o Avaí, mas se não rebaixar matematicamente, praticamente sela o rebaixamento. Então é um time que vai vir para cima, e a gente vê que não faz muito gol, então já tem isso aí, mesmo vindo para cima, não acredito que o ataque deles vai virar efetivo num único jogo. E deve dar mais espaço para o Cruzeiro, então o Cruzeiro jogando no erro da Avaí vai ter mais espaço ainda. Como você destacou no início do programa, João, a parte da premiação é importante para o Cruzeiro, então acho que a mentalidade tem que ser entrar para vencer, né? É um período de testes, então colocar o Jonathan, colocar o Galhardo, fazer uma outra alteração, eu acho que é importante para o Cruzeiro fazer, mas eu também não acho que a gente tenha que desfigurar a equipe. Né? Então, botar todos os reservas, botar vários jogadores que não estão atuando há muito tempo, mas enfim, eu não acho que o Mano vai fazer isso, uma outra peça ele vai trocar, mas não acho que vai alterar tantas coisas assim. Aposto uma vitória do Cruzeiro, né, João? Não sei se vai ser um jogo tão fácil assim, pelo objetivo que o Avaí tem, mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar, e aí com esse resultado agora do jogo do Santos com a Chape está terminando, né? Então Cruzeiro ganhando do Avaí, o Santos pegando um Bahia que tem interesse numa Libertadores, vai ser um jogo difícil. Acho que a gente tem grandes chances de ultrapassar o Santos. Essa que é a minha aposta para quarta-feira. Né, o Cruzeiro tem uma sequência final no campeonato, esses 4 últimos jogos, com Avaí, vitória fora de casa, né, o outro time da zona de rebaixamento, recebe o Vasco no Mineirão e joga contra o Botafogo. Né, e aí pega 2 candidatos ao G7, né, nas 2 rodadas finais. O Cruzeiro tem na tabela agora uma vantagem sobre o Botafogo de 3 pontos, e esse confronto direto a ser feito no Rio de Janeiro. Né. A vantagem do Cruzeiro é no saldo de gols também, o Cruzeiro tem 3 gols de saldo a mais. Então se o Cruzeiro tiver uma derrota a mais que o Botafogo, mas essa derrota for por 1 gol e a vitória do Botafogo for por 1 gol, né, o Cruzeiro termina na frente do Botafogo. O Flamengo já são 4 pontos, né, de distância. O Cruzeiro está muito próximo de consolidar o 5º lugar, ao menos o 5º lugar, né, no campeonato, né, vencendo aí 2 jogos, talvez 3 dificilmente. Vencendo 3, o Cruzeiro só perde o 5º lugar se o Botafogo ganhar os 4 e tirar a diferença do saldo. Então o Cruzeiro está muito próximo de garantir o 5º lugar, que vale R$4 milhões e 92 mil, né, uns quebrados aí de prêmio. O 4º lugar, essa disputa agora com o Santos, que está se estabelecendo com a vitória da Chapecoense sobre o Santos, já vale 5 milhões e 633 mil. Pouco mais de 1,5 milhão a mais. Né? É o dobro do que o Jonathan vale, por exemplo, em relação à compra do Jonathan do CRB. Se conseguir o 3º lugar, 7 milhões e 760 mil. Né? Se conseguir o vice-campeonato, 11 milhões e 373 mil. Então, a diferença do que o Cruzeiro pode conquistar aí no campeonato, né, nessa reta final, passa de 7 milhões de reais. Isso é um valor para o Cruzeiro importante. Né? O valor do Hudson é inferior a isso, o valor do Jonathan, e mesmo aí o percentual do Diogo Barbosa. Então, o Cruzeiro vai ter... ele precisa entender um pouco
quando esse momento é importante. Mas além da premiação, né, o Matheus Neves está aqui dizendo que chegou agora no programa, mas quer falar que acha a permanência do Diogo fundamental para 2018. Ele consertou um problema que vinha desde 2014 e só vê uma peça de reposição no Brasil, que é o Vitor Luiz, do Botafogo. O Vitor Luiz que tirou o Diogo Barbosa da lateral esquerda no ano passado, quando o Diogo se machucou. Ele voltou, não tinha mais lugar para o Diogo no time titular, na lateral. O Diogo passou a jogar de meia, e aí tem que comprar os 25% com urgência. Mas, independente disso, né, acho que é o momento também da gente pensar um pouco. Nessa semana, com 2 confrontos aí contra times da zona de rebaixamento, o Cruzeiro pode decretar praticamente o rebaixamento do Avaí, e dependendo da matemática aí, decretar também o rebaixamento. Aliás, a Vitória tá fora, né? A Vitória tá em 16º, desculpa. Dependendo aí também, colocar o Vitória em maus lençóis no final de semana. Mas o Mano tá desenhando aí testes, e eu queria te ouvir um pouco sobre os testes que o Mano ameaçou fazer, Lucas. Um deles, Diogo Barbosa retornando ao meio campo, como jogou no Botafogo, e o Brian atuando. O Murilo tá fora, né? O Murilo não vai jogar contra o Avaí, tá suspenso. A tendência, então, é de que o Digão participe da partida, o Léo voltando aí de lesão, talvez possa já jogar também. O Messidoro ganhando mais minutos, o Jonathan titular, ou o Judivan entrando aí no segundo tempo, com alguns minutos para poder jogar. Muita coisa pode rolar contra o Avaí em termos de teste do Mano Menezes. De todas as possibilidades, o que você está mais curioso para ver, Lucas? João, sem dúvida a volta do Judivan, né? São aí mais de 2 anos parado, uma lesão seríssima, e ele entrando merece todo o apoio da torcida. Enfim, é uma situação bem complicada que o Judivan passou, mas tenho certeza que ele vai voltar bem, ainda vai ser importante pra gente. Se bobear, ainda faz o gol do título ano que vem da Libertadores. Tô curioso para ver também João Galhardo, né, na lateral direita. O Mano já tinha anunciado que colocaria, reforçando uma coisa que eu disse há alguns programas. Todos que são campeões aqui têm o meu respeito eterno, mas não é possível que não tenha ninguém melhor do que o Ezequiel pra gente colocar hoje, né? O Cruzeiro é um time que vem tomando muitos gols pelo lado direito, e obviamente a culpa não é só do Ezequiel, mas isso é bem sintomático. Então estou bastante curioso para ver o Galhardo. E na zaga, João, acho que a gente está super bem com quem quer que entre, né? O Léo, esse foi um ano que eu brinco que esse foi um ano que o Léo calou a boca de todo mundo, né? A gente torcia o nariz quando viu o nome do Léo na escalação, mas foi um jogador fundamental para a conquista da Copa do Brasil e também pelo desempenho no Brasileiro. Então, se o Mano quiser colocar o Léo, vai ser ótimo. Se o Mano quiser colocar o Digão, na minha opinião, todas as vezes que entrou bem, passou firmeza. Aí para jogar com o Manuel, para jogar Léo e Digão, enfim, acho que o Cruzeiro tá bem servido. Eu só discordo um pouquinho do Messidoro. Tudo bem, ele não jogou ainda, né? Assim, muito pouco, não dá pra gente fazer uma avaliação, mas até o momento, o pouco que eu vi dele no Cruzeiro, ele entrou sempre perdido, né? De qualquer forma, João, a gente tem um ponto aqui também, que se não for ele, vai ser o Elber, né? O jogador favorito do Sidney aqui na produção. Enfim, acho que o time que colocar, não acho que o Mano vai, como eu disse, não acho que o Mano vai fazer todas as alterações ao mesmo tempo, mudar o time radicalmente, mas eu acho que a entrada do Galhardo, o Jonathan, que já tem jogado aí os últimos jogos, titular, e no segundo tempo a gente colocando o Judivan e o Messidoro, acho que o Cruzeiro vai fazer bons testes aí, e tomara que dê certo, né? Assim, tomara que sejam jogadores que surpreendam positivamente. Apesar de achar que nessa época do ano o Mano já sabe quem ele quer contar pro ano que vem, né, João? Esse papo de que por causa de 1 ou 2 jogos aí fora de contexto o cara vai decidir se o jogador fica pro próximo ano, eu acho meio papo. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. São poucos, na verdade, que podem fazer essa mudança de rota, né? O Rafael Marques, por exemplo, que vinha sendo muito questionado, não joga mais esse ano e é muito provável aí que não permaneça no Cruzeiro para a próxima temporada. Se já jogasse um jogo aí e fizesse 3 gols, dificilmente conseguiria garantir essa condição. Mas o Jonathan, por exemplo, é um jogador que, marcando gols, né, pode pautar essa aquisição dos direitos. O Galhardo, né, eventualmente, aí, o próprio Messidoro, né, podendo fazer uma atuação mais consistente. Mas foi bom você lembrar do Galhardo, eu acabei não lembrando do Galhardo aqui, né, como possibilidade também de estreia.
E o Mano disse que quer ver o Galhardo jogando aí nessas rodadas finais. É bem provável que o Galhardo possa, inclusive, começar jogando contra o Avaí. E aí eu tô contigo, Lucas. Eu também não acho que vai ter uma mudança muito radical, até porque isso atrapalha o teste, né? A gente tem que testar essas peças, né, dentro do coletivo que o Cruzeiro já tem, né? Se você cria um novo coletivo, você perde aí qualquer possibilidade de avaliação, porque vai ter problemas de entrosamento e etc. Eu vou passar agora pelos resultados do Cruzeiro na última semana, começando pelo atletismo, né? O Cruzeiro venceu a primeira corrida da Polícia Federal de Maceió, né, em Alagoas, prova de 10 quilômetros com Marcos Antônio Pereira, e foi, né, o Cruzeiro teve os 3 primeiros lugares no pódio, inclusive. O segundo lugar foi Dilmar de Oliveira e Jair José da Silva ficou com o terceiro lugar. Já Graciete Moreira Santana Carneiro venceu a 4ª edição da Feira Night Run de Feira de Santana, na Bahia. Essas duas provas no sábado, a prova da Graciete, uma prova de 8 quilômetros. No domingo, o Cruzeiro dominou a 6ª edição da Corrida do Cruzeiro em Belo Horizonte. Venceu na prova masculina de 10 quilômetros com Valdir Sérgio Oliveira, na prova feminina de 10 quilômetros com Marcela Cristina Gomes e na prova masculina de 6 quilômetros com Gleison da Silva Santos. Teve ainda o segundo lugar nas provas masculina, né, de 10 e 6 quilômetros, com Edmilson dos Reis Santana e Reginaldo José da Silva, respectivamente. Alexander de Los Santos foi o terceiro na prova de 10 quilômetros. Berenice Dias de Meira foi a 6ª colocada na prova de 10 quilômetros feminina. E José Afonso Silva, 8º colocado na prova de 6 quilômetros. Ivamar de Oliveira venceu a corrida de superação da Unify de Poços de Caldas, em Minas Gerais, 10 quilômetros. Gilmar Silvestre Lopes foi o 2º colocado na corrida Eu Atleta, disputada no Rio de Janeiro, prova de 10 quilômetros. Na mesma prova, Valério Fabiano de Souza foi o 3º colocado. A equipe Sub-14 do Cruzeiro venceu o Guarani de Divinópolis por 2-1 na Copa IMEF, Instituto Mineiro de Escola de Futebol, e vai jogar nessa feriado, na quarta-feira, contra o Cefai às 9 horas da manhã. O Santa Cruzeiro teve uma semana vitoriosa no vôlei, com 2 triunfos, 6 pontos a mais e liderança garantida na tabela, com vitória sobre o Leves Canoas em Canoas por 3-1 e sobre o JF Vôlei em Juiz de Fora por 3-0. Nessa semana tem clássico, no sábado, dia 18, às 18 horas, Minas Tênis Clube, Sada Cruzeiro, na Arena JK, o pessoal de Belo Horizonte podendo curtir o Sada Cruzeiro nesse final de semana. A equipe Sub-14 ainda disputou, né, o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Sub-14, que acabou derrotada pelo Atlético Mineiro por 3-0. Tem a missão de virar esse resultado na disputa na Vila Olímpica no próximo sábado, horário a definir ainda, né, por essa competição. E, aliás, desculpa, às 9 horas da manhã, está definido no sábado essa nova partida. E no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Cruzeiro acabou derrotado pelo Internacional por 2-0, joga sua classificação, sua última cartada contra o São Paulo, né, nessa sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Além disso, tem final de Conferência Sul-Sudeste do Brasil Futebol Americano, Curitiba Crocodiles e Sada Cruzeiro. Quem vencer está no Brasil Ball, última competição, último passo aí para o Sada Cruzeiro colocar o seu nome também na galeria de campeões do futebol americano nacional. Muita coisa bacana no Cruzeiro acontecendo e a gente sempre aqui passando toda essa história para você no Guerreiro dos Gramados. Agora, Lucas, agradeço a você pela participação mais uma vez. Daqui a pouco eu entro de novo com o resultado das enquetes. Terminou aqui Chapecoense 2, Santos 0. Cruzeiro, então, na cola do Santos na briga pelo 4º lugar. Eu abro espaço para sua despedida e para o seu boa noite, meu caro. João, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo convite para participar do programa. Foi super legal. Mandar um abraço especial aí para a nossa audiência, enfim, nosso programa é para vocês. Muito obrigado pela participação. Cara, e tá acabando, né? Poucos jogos aí, vamos curtir essa reta final. Um ano tranquilo, né, pra gente, um ano feliz aí, conquistar um título importante. Fazer os testes que a gente tem que fazer, terminar de analisar, ajustar essa parte financeira aí e rumar pro ano que vem, que ano que vem a gente vai ter muito programa aí, se Deus quiser, destacando vitórias importantes do Cruzeiro na Libertadores e nos demais campeonatos que a gente vai disputar. Acho que, para deixar aqui o nosso famoso palpite, né, tradicional para o jogo do meio de semana, eu aposto em 2-0 pro Cruzeiro contra o Avaí
E vamos beliscar o que der aí de melhor posição nesse campeonato. Dá pra gente melhorar, vamos aproveitar que o Santos perdeu. Grande abraço para todo mundo aí e até breve. Valeu, João. É isso aí, né, Lucas? Uma posição por rodada agora vai ser o objetivo, né? O Cruzeiro sobe pro 4º lugar, depois vence o Vitória, sobe pro 3º lugar, e aí, já vencendo o Vasco, já chega a vice-liderança, e contra o Botafogo administra a vice-liderança, quem sabe, né? O Cruzeiro nessa condição. O Azul de Minas está destacando, inclusive, que a gente precisa bastante dos 11 milhões em 2º lugar, que tem que ser o objetivo da reta final, isso resolveria muitas coisas, né? É valor suficiente, por exemplo, para resolver as pendências da manutenção do elenco, Hudson, Diogo Barbosa e o Jonathan com o CRB. O Paulo Santos está aqui dizendo também que o Rafael Marques foi a pior contratação do ano. Ao salário não acrescentou nada quando jogou, que 2018 dele tem que ser bem longe do Cruzeiro. Vamos ao resultado das enquetes. Então, a primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Flamengo na última quarta? 54% nota 0. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Fluminense? 58% nota 4. Para o segundo tempo, 63% nota 7, Cruzeiro crescendo de produção durante o jogo. Melhor em campo contra o Fluminense, Thiago Neves, 75%. Quem você não quer ver sair do Cruzeiro de jeito nenhum no ano que vem? Diogo Barbosa, entre as especulações, quem pode sair liderando aí entre os favoritos para permanecer, 60%. E o Jonathan deveria ser titular contra o Avaí, 76% dizendo que sim, quer ver o garoto Jonathan titular no comando do ataque do Cruzeiro, após a boa participação dele na vitória contra o Fluminense. Então, muito legal a sua participação aqui com a gente também, através das enquetes, abrilhantando também o nosso programa, o nosso debate. Eu lembro que esse debate vai ao ar às segundas-feiras, às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis aí todos os Guerreiros do Debate desde o início da temporada 2016, a gente está no ar desde o segundo semestre de 2012 e estamos reorganizando o nosso acervo com muito material legal para você curtir no nosso site também. Outro detalhe importante é que o Cruzeiro enfrenta nessa semana, então, o Avaí às 19h30 nessa quarta-feira e no domingo o Cruzeiro vai à Bahia enfrentar o Vitória no Barradão, né? O duelo acontece às 17 horas. Semana para buscar 6 pontos, para entrar no G4 de vez, para poder também entrar definitivamente na briga pelo segundo lugar. A 4 pontos do Grêmio é a situação atual do Cruzeiro na briga pela vice-liderança. Eu lembro ainda que nessa terça-feira tem live com o Fábio Veloso no Facebook às 20 horas, já teve pós-jogo do Álvaro saindo, tem Fazendo as Contas amanhã, analisando o que o Cruzeiro precisa fazer para ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, deixo o meu boa noite. Na segunda a gente está aqui com mais 6 pontos na conta, se Deus quiser, pessoal. Até lá. Guerreiros em Debate.